Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vou repetir. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora tem um outro versículo de Provérbios, capítulo 22, versículo 29, que diz assim: viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Coloca a sua mão sobre esta palavra e vamos orar. Senhor, esta palavra é direcionamento profético para esse novo ciclo que está rompendo em poucos minutos, Deus. Senhor, que verdadeiramente nós consigamos no Senhor receber esta revelação profética, esse direcionamento, esta unção que nos capacita a sermos e fazermos com excelência. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado por cada palavra, por cada gesto, por cada obra, através das nossas vidas. Espírito Santo, nós estamos diante do teu altar com os nossos corações disponíveis. Nós estamos disponíveis para que o Senhor possa nos conduzir, para que o Senhor possa nos levar a viver, Senhor, tudo aquilo que está preparado para esse tempo e que deve ser vivido nesse tempo, porque foi o Senhor que projetou, foi o Senhor que nos colocou neste lugar, foi o Senhor que nos lavou com teu sangue, que nos remiu, que nos justificou naquela cruz. Foi o Senhor que estabeleceu a eternidade na vida de cada um de nós. Por isso nós te louvamos nessa noite, te louvamos nesse tempo e queremos, Senhor, te louvar de eternidade em eternidade. Espírito Santo, que seja, Deus, um tempo de uma revelação poderosa na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Queridos, perceba que nós estamos aqui diante de dois textos. Esse contexto, ele está associado a ser excelente e a fazer com excelência. Eu quero que você reflita nisso. Uma movimentação em excelência. Eu ser excelente e eu fazer com excelência. Tudo que eu fizer, eu fazer com excelência. Essa é a proposta, queridos. É disso que Deus está falando conosco neste tempo. O texto, ele é maravilhoso. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aqui, em Provérbios, ele diz, visto que um homem diligente, um homem que se move com excelência, um homem que faz com dedicação, com firmeza, com consciência, aquilo que lhe foi confiado. Então, esse contexto fala exatamente disso, de ser excelente e de fazer com excelência. Isso precisa estar sendo esmiuçado dentro de nós. Porque tudo, eu estou falando, queridos, tudo o que nós fizermos precisa haver plenitude, precisa haver excelência. Nós estamos no limiar de um novo tempo, queridos. Nós
Nascemos, andamos nesta terra e partimos para a eternidade. Nós estamos dentro de um tempo e esse momento, essa transição de um ciclo para outro ciclo é extremamente importante e precisa de uma atenção poderosa, porque eu preciso discernir o momento. Eu preciso discernir esse momento profético da minha vida. Porque esse ato profético, queridos, não fala simplesmente de uma passagem cronológica. Esse ato profético para nós é alinhamento espiritual. Esta passagem é alinhamento espiritual e eu preciso desta consciência. O tema é Mashiach, ou seja, ele vem. Isso, queridos, nos lembra que Cristo, ele não está preso a tempo. Porque se nós não olharmos profeticamente, ele vem, ele virá o dia, naquele dia para levar a sua igreja. Mas quando eu coloco os meus olhos num Deus atemporal, esse Deus, ele é aquele que era, aquele que há, aquele que é, aquele que há de vir. O nosso Deus, ele é um Deus atemporal. Mashiach, ungido, ele vive, ele reina e ele voltará. Ele é o Deus do nosso coração. Eu estou falando, queridos, de um coração que está sendo alinhado pelo ungido. Uma vida que está sendo marcada por uma unção que flui da cruz. Esta é a proposta. A palavra de ordem para mim, para você, para nós como comunidade, como Filadélfia, para 2026, é excelência. Esta é a palavra de ordem, excelência. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos capturar o profético desta palavra, porque esta palavra, queridos, vai nos levar para patamares mais elevados, de uma consciência, de uma visão mais ampla, mais clara daquilo que o Senhor está fazendo. Nós não estamos falando aqui de perfeccionismo. Nós estamos falando de vivermos nivelados. Eu vivo nivelado com os propósitos de Deus. É um alinhamento. Eu estou sendo nivelado com um propósito. É uma unção que emana da cruz, que está impactando a minha vida em todo tempo, em toda hora, me levando a viver esta coisa tremenda. Estou falando de receber capacitação sobrenatural, para que mais do que ser, eu possa fazer o extraordinário. Eu não estou falando de coisas do ordinário, daquilo que é comum, daquilo que a força humana é capaz de realizar. Eu estou falando de extraordinário, eu estou falando de sobrenatural, eu estou falando de uma capacitação que vem do Senhor, para me elevar, para me fazer viver coisas grandiosas. Estou falando da presença dEle na minha vida. Estou falando da presença dEle na tua vida. Eu estou falando do Deus eterno agora. Estou falando de uma unção que me envolve agora. Estou falando de um Deus atemporal que está no passado, no presente e no futuro. Estou falando de um Deus que vem para mim agora, me ungindo, me capacitando, me instruindo, me levando a ocupar
patamares mais elevados, um Deus que vai me capacitando. Queridos, a fé, ela não pode viver de memórias ou de esperanças futuras. Não somente. A minha fé precisa operar no agora, ela precisa operar no presente. Uma fé que opera no presente. Eu tenho esperança, eu tenho fé pelo que virá, sim, mas a minha fé, ela precisa atuar no presente. A manifestação da glória do Senhor agora, o ungido que vem, me ungindo, me capacitando agora. E para isso, queridos, eu preciso estar com Ele. Eu preciso de um tempo com Ele. Porque no passado, queridos, Ele veio e estabeleceu o fundamento. Ele nos resgatou. Querido, você foi resgatado. Eu fui resgatado. Lá na cruz, nós fomos resgatados. Ele nos justificou. Agora, queridos, no presente, nesse 2026, Ele está trazendo uma medida. Filho, uma medida. É uma medida. O Senhor vem com uma medida, é uma medida do Senhor para a minha vida, que vai me impulsionar, que vai me fortalecer de forma tremenda, trazendo uma clareza, uma capacitação. Estou falando de uma medida, daquele que vem agora, movendo as muitas águas, me capacitando, com uma unção, com um óleo fresco sobre a minha vida agora. E no futuro Ele virá, sim. Nós temos uma esperança gloriosa, que naquele dia, queridos, todos nós seremos transformados num corpo glorificado e vamos entrar na eternidade e com Ele estaremos de eternidade em eternidade. Mas eu quero que você pense, queridos, um Deus que no passado fez algo por você e que agora Ele traz uma medida. Queridos, eu estou falando de uma medida. É uma medida que vem da parte do Senhor, para que você possa realmente viver algo extraordinário, viver a excelência dentro dos teus dias. Eu não sei como é que foi o teu 2025, mas eu sei como pode ser o teu 2026 se você crer naquele que vem, trazendo uma medida, para que você possa receber o Rei hoje. Eu não estou falando, queridos, receber o Rei para salvação, porque isso você já fez. Você já é salvo, você já foi remido, lavado com o sangue de Jesus. Você já é uma nova criatura, você é um novo homem. Mas eu estou falando, receba, queridos, receba o teu Rei hoje, receba esta medida hoje, porque isso traz um significado. Receber a medida é receber o governo desse Deus na sua vida, é Ele conduzir você dentro dos teus dias, é a vontade do Senhor prevalecer na tua vida, é viver segundo os padrões que Ele estabeleceu, os padrões que Ele tem para você viver nesse ano. Essa é a proposta do Senhor. Eu estou declarando, queridos, que 2026 será marcado por um nível de entrega e qualidade, em nome de Jesus. Eu estou falando, queridos, naquilo que nós vamos oferecer para Deus e para os homens. O meu posicionamento, a minha movimentação profética, esse meu conduzir, o meu olhar para Deus, o meu olhar para as pessoas. Um homem que é governado por aquele que vem trazendo uma medida.
Estou falando, queridos, de você dar um salto enorme. Essa excelência que o Senhor está falando é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito. É uma mulher cheia do Espírito Santo. Pastor, defina essa excelência. É o ato, querido, de superar o comum. É refletir a glória de Deus em cada área da sua vida. Isso é excelência. Você superar o comum, você refletir a glória do Senhor em cada detalhe, em cada palavra, em cada gesto, em cada movimento que você der. Isso é excelência. Você se mover de uma forma sobrenatural. Deus quer te nivelar para cima. Diga para o teu irmão, Deus te ama tanto, irmão. Os lugares altos, queridos, é o propósito de Deus para a sua vida. Os lugares altos, essas posições privilegiadas, essa capacidade de estar num lugar onde a visão é ampla. Isso é propósito de Deus para a sua vida. É nesses lugares que Deus te quer. Pastor, mas como ocupar esse lugar? Como ter essa visão privilegiada? Graça. Diga para o teu irmão, é pela graça. Queridos, a excelência não vem pelos teus esforços. É graça. Ocupar esses lugares não é por esforços, é por graça. Filhos, eu sugiro a você decidir nessa noite que essa coisa de mais ou menos, ela não vai fazer parte do teu vocabulário para suas obras em 2026. Essa coisa de mais ou menos não pode mais fazer parte do teu vocabulário. As obras que o Senhor vai operar através da sua vida, elas são excelentes, são coisas grandiosas, e é desta forma que você precisa crer. Queridos, mais ou menos para nós não interessa. Sabe aquela coisa, está ruim, mas tá bom? Não, querido. A excelência do Senhor é o nosso alvo. É o nosso direito. Para todas as áreas da nossa vida. Capacitação sobrenatural. O texto de Provérbios nos mostra que essa diligência, né, nos coloca onde? Diante dos reis. Sabe, queridos, quando você se move diligentemente, quando você é dedicado, quando você realmente se permite ser conduzido pelo Espírito, porque é Ele que vai operar, é Ele que vai estabelecer, é Ele que vai te conduzir, é a sabedoria dEle, são os dons dEle, é a capacitação do Espírito Santo que vai te levar para esse lugar, diante dos reis. Falando de uma unção específica. Para que se cumpra. Uma unção específica para que se cumpra na sua vida. Que Deus escreveu ao teu respeito. Deus escreveu algo ao teu respeito. Você precisa de uma unção específica para viver aquilo que foi escrito ao teu respeito. Eu estou falando, queridos, de uma unção de excelência. Que primeiro vai transformar quem nós somos, para depois manifestar o que nós fazemos. Queridos, o que nós fazemos precisa ser excelente. Tudo que você fizer precisa ser excelente. Estou falando que aonde terminam os teus talentos,
começa a capacitação de Mashiach, ungido, para que você possa ter voos mais altos, voos que você não conseguiria dar, porque os teus talentos não são suficientes. Você precisa de uma unção. É a medida que Deus vem para te entregar nesse tempo. Você entende isso, filhos? O extraordinário de Deus, Ele encontra um solo fértil no coração de um homem que busca ser fiel e dedicado, ser fiel a Deus e dedicado às coisas do Senhor, diligente naquilo que está fazendo, porque não é como de repente eu acho que deva ser. Nosso clamor nessa noite, nesse tempo, queridos, é clamar por uma unção de capacitação para um destino profético. Para viver o propósito. Esse texto que eu li com você de Colossenses 3, ele é a nossa regra de ouro. Queridos, isso é uma regra de ouro para mim, para você, nesse ano apostólico. Isso é regra de ouro. O texto diz: tudo que você for fazer, tudo que você for fazer, tudo, seja palavras ou obras, faça em nome do Senhor, dando graças ao Deus Pai por meio do Senhor. Esse tópico, queridos, trata da centralidade de Cristo em todas as esferas da minha vida, em todas as esferas da sua vida, a centralidade de Jesus Cristo. Estou falando de excelência nas palavras, porque você vai dizer muita coisa em 2026. Mas o que o Senhor está falando é que haja excelência nas palavras que saem da sua boca. Diga para o teu irmão, irmão, que haja excelência nas palavras que saem da tua boca. Palavras temperadas com graça e autoridade profética. Você está entendendo, queridos? Eu estou falando de um estilo, de um estilo de vida de um homem de Deus. Estou falando de um estilo de vida de uma mulher de Deus. Estou falando de excelência nas obras, porque muitas obras você vai realizar em 2026, seja lá no trabalho, seja na família, seja no ministério. Queridos, a marca de Cristo deve ser visível. As obras que você vai realizar lá na empresa, se você tem empresa, se você trabalha, as obras que você vai realizar lá naquela empresa, lá no teu trabalho, lá na tua família, na tua parentela, na tua vizinhança, no ministério que o Senhor confiou nas suas mãos, precisa ter a marca de Cristo. Isso é excelência. Isso é excelência apostólica para as nossas vidas. A gratidão, queridos, precisa ser um estilo de vida. A você. Estou falando de dar graças ao Pai por meio de Jesus. É isso que mantém as portas do extraordinário abertas diante de você. Consegue entender isso, filhos? Dar graças ao Pai por meio de Jesus é o que mantém as portas do extraordinário abertas diante de
de você. Então o que eu preciso, pastor? Eu preciso ter clareza. Clareza do que é vontade perfeita do Senhor. Precisa estar claro para mim. Preciso saber o que de fato Deus quer. O jejum vai te ajudar. A leitura ali, aquele tempo com o Senhor, isso vai ajudar. Eu fiz um propósito já com o Senhor. Essa semana eu vou marcar consulta, um cardiologista, vou procurar um nutricionista, para que eu possa ser acompanhado, porque eu quero jejuar, queridos, tempos longos. Mas eu não vou fazer na loucura. Eu vou ser assistido, para que eu possa não adoecer, mas fazer jejum e que vão trazer essa sensibilidade. Se for propósito do Senhor, eu estou acreditando que seja, com 60 anos, ficar 5 dias sem comer. Se for propósito, eu vou fazer. Se o médico falar não, vou te acompanhar, vai que vai dar certo. Porque graças a Deus, queridos, eu não tenho nenhuma doença, nenhuma enfermidade, eu não tomo remédio para nada. Então, se for propósito, eu vou fazer. Mas por que está falando isso, queridos? Porque, queridos, isso é eu com Deus. Mas eu quero que você pense, você com Deus. O que você precisa renunciar? O que você precisa entregar? O que Deus quer fazer? Porque é particular, é pessoal, a nossa relação, a nossa busca com o Senhor, ela é pessoal, cada um. Mas eu preciso entender a minha. Queridos, eu preciso analisar as áreas da minha vida, você precisa analisar as áreas da tua vida e consagrá-las agora ao Senhor, porque elas precisam estar consagradas. Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado em cada área da nossa vida. Nós como igreja, queridos, nós temos um legado. Você sabe, filhos, que o estilo de vida extraordinário é um legado que nós precisamos deixar. A gente fala tanto de legado, fala tanto de propósito. Mas quando você for lembrado, eles vão falar o estilo de vida extraordinário que tinha aquele homem. O estilo de vida extraordinário que tinha aquela mulher. Esse é o legado da igreja, viver um estilo de vida extraordinário. Nós terminamos, queridos, esse ato, olhando para o impacto eterno do nosso compromisso com a excelência. Você precisa estar comprometido com a excelência. Você precisa ser um homem, uma mulher comprometida com excelência. Mais ou menos não pode ocupar lugar na sua vida. Se você realmente quer deixar um legado que é o teu dever como igreja, o teu legado é esse. Uma vida extraordinária. Esse é o teu legado. Sabe por quê, filho? Porque nunca foi sobre você. Sempre foi sobre Ele. Estou falando de pessoas comuns diante de um Deus incomum. É isso que faz toda a diferença. Esse extraordinário acontece quando a nossa humanidade se rende. Olha que tremendo. Queridos, o extraordinário, ele só vai acontecer quando eu me rendo. Me rendo à divindade do Mashiach.
ungido, o que vem trazendo uma medida poderosa. Estou falando, queridos, de escrever uma história poderosa em 2026. Ai, pastor, sabe o que? Então, esse pensamento, queridos, como que uma história poderosa. Mas, pastor, queridos, é Deus que escreve a história poderosa. Não é a tua força, não é a tua capacitação. Estou falando, queridos, de testificar que o Rei se faz presente na sua vida. É disso que Deus está falando. Um Rei presente no nosso meio. Queridos, o Rei Jesus presente nesse lugar. Pensa, se nós não vamos viver o extraordinário. Quando eu falo, queridos, do Deus presente, eu não estou falando porque Deus, Ele sempre foi presente. Eu estou falando, queridos, de nós estarmos sobre o governo dEle. De nós como igreja nos movermos sobre o governo dEle. Extraordinário rompe. Extraordinário acontece. Então nós vamos profetizar. Vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem com esta medida. Esse é o nosso clamor, filhos. Nosso clamor pela vinda do ungido. Porque é Ele que nos mantém focados no propósito eterno. Só o Espírito Santo pode nos manter focados. Porque eu não posso focar nas bênçãos temporárias, eu preciso focar naquilo que é eterno, naquilo que está alinhado ao propósito. Todas estas bênçãos, queridos, são consequência. Entenda isso, é consequência. Isso é consequência. Eu preciso estar posicionado como o herdeiro que sou. Diga para o teu irmão, você é um herdeiro. Mas é um herdeiro, queridos, que não aceita nada a menos que o plano perfeito do Senhor. Um herdeiro que está posicionado. Eu não aceito nada menos que aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que é meu. Filho, eu vou encerrar dizendo isso para você. Ao cruzarmos o portal de 2025 para 2026, fazemo-lo com a consciência de que Mashiach está vindo sobre nós com uma nova medida. Esse não é apenas mais um ano. Esse é o ano da tua excelência. Diga para o teu irmão, aponta para ele, esse é o ano da tua excelência. Queridos, que a unção do destino o leve a lugares que você nunca imaginou. Eu estou profetizando, queridos, que você viva coisas que você nunca imaginou, que você nunca pensou. Jesus Cristo é o Rei eterno, o Senhor de todas as eras, e Ele está presente em todas as páginas da Bíblia, em cada capítulo e em cada versículo, nas linhas e nas entrelinhas. Em Gênesis, Ele é a palavra de Deus, o Criador dos céus e da terra e o sopro da vida. Em Êxodo, Ele é o Cordeiro Pascal, cujo sangue foi aspergido nos umbrais das portas para livramento e salvação. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote e, figuradamente, o templo, o lugar santo da habitação de Deus. Em Números, Ele é o guia sempre presente, a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite.
Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação, o guerreiro conquistador que conduz a terra prometida. Em Juízes, ele é o nosso juiz e o legislador. Em Rute, ele é o nosso parente redentor. Em 1ª e 2ª Samuel, ele é o profeta fiel e também é o rei pastor de coração puro e quebrantado. Em 1º e 2º Reis, ele é o governante justo. Em 1º e 2º Crônicas, ele é o rei, o restaurador do reino. Em Esdras, ele é o escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor dos muros que foram derrubados. Em Ester, ele é o nosso Mordecai. Em Jó, ele é o redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o pastor que ouve os nossos clamores. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a sabedoria personificada. Em Cantares, ele é o nosso amado noivo. Em Isaías, ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o ramo justo e o Espírito de Deus que escreve a lei nos corações. Em Lamentações, ele é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o homem de 4 faces e o rio da vida que traz a cura às nações. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha ardente. Em Oséias, ele é o marido sempre fiel, buscando a noiva infiel. Em Joel, ele é o restaurador e aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é aquele que carrega os nossos fardos. Em Obadias, ele é o juiz de toda a terra, aquele que é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o grande missionário em terra estranha. Em Miqueias, ele é o mensageiro de belos pés. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus, ele é a nossa força e o nosso escudo. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus que alegra mesmo quando os campos estão vazios. Em Sofonias, ele é o Salvador e o grande reformador. Em Ageu, ele é o restaurador da herança perdida. Em Zacarias, ele é a fonte aberta na casa de Davi e o filho traspassado que todos contemplarão. E em Malaquias, ele é o sol da justiça surgindo com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo sofredor. Em Lucas, ele é o filho do homem, o Salvador que nasceu na cidade de Davi. Em João, ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou no meio de nós. Em Atos, ele é o Salvador do mundo e o Cristo ressuscitado. Em Romanos, ele é a justiça de Deus e o nosso justificador. Em 1ª e 2ª Coríntios, ele é a rocha, o Pai de Israel, o triunfante, aquele que dá vida ao seu povo. Em Gálatas, ele é a verdadeira liberdade. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja e a armadura de justiça. Em Filipenses, ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude e o primogênito de toda a criação. Em 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele é a nossa esperança. Em 1ª e 2ª Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a verdade, ele é o nosso fiel pastor. Em Filemon, ele é o benfeitor e o redentor que nos restaura ao serviço. Em Hebreus, ele é a perfeição e o grande sumo sacerdote. Em Tiago, ele é a vida e o poder por trás da nossa fé. Em 1ª e 2ª Pedro, ele é a pedra angular. Em 1ª, 2ª e 3ª João, ele é a vida, o modelo, a motivação. Ele é o advogado intercedendo por nós com a sua justiça. Em Judas, ele é Deus, o Salvador, o fundamento da nossa fé, aquele que nos impede de tropeçar e nos apresenta irrepreensíveis diante do Pai. E em Apocalipse, ele é o Rei que há de vir. Ele é o Alfa, o Ômega,
o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Sempre foi sobre ele. Ele é o centro de tudo. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o guardião da criação e o criador de todas as coisas. Ele é o arquiteto do universo e o administrador de todos os tempos. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Imóvel, inalterado, invicto e jamais derrotado. Ele foi ferido e trouxe a cura. Ele foi transpassado em sua dor. E ele foi perseguido, mas trouxe a liberdade. Ele morreu e trouxe a vida. Ele ressuscitou e traz poder. Ele reina e ele traz paz. O mundo não consegue compreendê-lo. Os exércitos não conseguem derrotá-lo. As escolas não conseguem explicá-lo e os líderes não conseguem ignorá-lo. Herodes não conseguiu matá-lo. Os fariseus não conseguiram confundi-lo. As pessoas não conseguiram contê-lo. Nero não conseguiu esmagá-lo. Hitler não conseguiu silenciá-lo. A nova era não conseguiu substituí-lo. E a ciência não consegue explicá-lo. Ele é santo, ele é justo, é poderoso, ele é forte, ele é puro. Os seus caminhos são retos e a sua vontade é imutável. Ele é o meu Redentor, ele é o meu Salvador, ele é o meu guia, ele é a minha paz. Ele é a minha alegria, ele é o meu consolo, ele é o meu Senhor. Ele é Yeshua HaMashiach, o esperado. Sim, tu és o meu tudo.